Olá, amigos. Com vocês, mais uma edição do programa Capital Mística, da TV Capital, Canal 11, Florianópolis. Para os que assistiram o programa passado, nós estávamos entrevistando na ocasião uma terapeuta, Karima, que ela é especialista em renascimento, né? E já esteve anteriormente aqui em nosso programa falando sobre renascimento. E no sistema de autoevolução da Karima, ela chegou à conclusão que ela precisava ampliar seus horizontes. E ela passou uns 3 meses na Europa, aproveitando ao máximo a sua estadia, e ela fez vários cursos. Alguns dos cursos que ela fez, nós já tratamos no programa passado, especificamente a massagem metamórfica, a principal matéria que foi explanada no programa passado. Mas ficaram em aberto outras técnicas que a Karima aprendeu e até mesmo desenvolveu, porque ela já tinha alguma base por aqui. Justamente como não deu tempo de contar todas as novidades, hoje, neste programa, tomamos a liberdade de trazer novamente a Karima para que explique as outras técnicas que ela aprendeu na Europa. Bom, então, em primeiro lugar, vamos cumprimentar a nossa convidada de honra. Olá, Karima, prazer novamente em tê-la aqui conosco no programa. E você sabe, depois que você foi embora, no fim do programa, eu lá com meus botões fiquei filosofando sobre essa massagem metamórfica. Eu confesso a você que essa técnica enrolou um pouco meus arames. E volto a dizer, eu vou te procurar porque eu quero passar por uma massagem metamórfica. Caramba, eu nunca vivi essa experiência. Eu acredito que eu vou sair tranquilamente sobrevivente da experiência, mas de qualquer maneira é algo que, pelo que você contou, é de uma utilidade incrível. Então vale a pena a gente experimentar. Agora, que outras coisas você aprendeu lá na Europa? Conte para nós. Bom, Jaime, é um prazer estar aqui novamente neste programa e na tua presença especialmente, né? Obrigado. E é um prazer poder compartilhar com o telespectador o que nós aprendemos fora ou mesmo aqui. Na verdade, eu já sabia muitas coisas, né? Eu apenas aproveitei para estudar um pouco mais, encontrar literatura mais recente, conversar com pessoas que também trabalham com o tema, né? Por exemplo, a dança circular foi uma das coisas que eu revi, mas que eu já, desde a época de educação física, há muitos anos atrás, é melhor não dizer tantos quantos, eu já trabalhava com dança circular de alguma forma, né? Hoje, claro, que a dança circular para mim tem um enfoque muito mais terapêutico. Mas naquela época a dança circular tinha um enfoque de dança, de exercício coletivo, né, por exemplo. As pedras quentes também é uma atividade que eu já conhecia e que eu pude desenvolver, especialmente na última semana que eu estive na Europa, junto com pessoas que trabalhavam com pedras quentes. Então nós passamos uma semana refletindo sobre o tema, trabalhando, aplicando pedras quentes, né? E, enfim, e a massagem, obviamente, que foi, digamos assim, a novidade realmente que eu estudei, né? E que eu já estou observando nas pessoas que eu estou aplicando o efeito dentro do processo de cura. Quer dizer, você disse, eu espero sair bem, eu te digo, vai sair muito melhor, porque realmente é uma proposta de evolução, né? Com certeza. Bom, e mais, se você está dizendo, eu plenamente acredito, porque
Eu já nos conhecemos há algum tempo e aprendi que quando você diz uma coisa, é real. Então, vamos lá. Agora, também me lembro que no programa passado nós falamos sobre leitura corporal e linguagem corporal. Isso também você foi aprender lá na Europa ou você já tinha como elemento integrado na sua técnica aí das suas terapias? Não, isso eu já tinha como elemento integrado, inclusive a linguagem corporal especificamente, que depois nós vamos fazer a diferenciação, mas a linguagem corporal eu estudei muito na época em que eu estava me dedicando à mediação familiar. Porque a mediação familiar é um veículo de solução de conflitos, né, que propõe que duas pessoas ou mais em conflito sentem e possam conversar e mediar o conflito, né? Porque o direito trabalha com o fato jurídico, sim, mas não com o conflito. Resolve o fato jurídico, o conflito familiar permanece, muitas vezes. E às vezes os terapeutas é que resolvem isso na sala de terapia. Então a proposta da mediação familiar era, e continua sendo obviamente, solucionar o conflito. E dentro do conflito, dentro dessa solução de conflito, se propõe uma fala, mas uma fala resolutiva, uma fala assertiva, não uma fala conflitante, né? Sim, ou negativa. Então, dentro da fala, dentro desse processo de comunicação, é que eu fui buscar conhecer e estudar e me aprofundar na linguagem corporal. Depois, dentro do processo terapêutico de cura, é que eu comecei a conhecer e estudar a leitura corporal, que é um pouco diferente, ou melhor, bem diferente. Tá, então quer dizer que você aproveitou uma coisa que, vamos dizer, era do mundo profano, vamos utilizar esse termo, e que você trouxe esse conhecimento para te ajudar no teu processo terapêutico. Exatamente. E mata a minha curiosidade, amiga, você utiliza isso no sentido do diagnóstico, possivelmente? Você olha para a pessoa, você começa a tirar informações só pela linguagem que aquela pessoa está expressando através do seu corpo. Aí você tira algumas conclusões e aí, naturalmente, na entrevista, você vai tirar a prova dos 9 para ver se suas conclusões estavam certas. É por aí que vai a coisa? Bom, eu acho importante esclarecer o que é a linguagem corporal e o que é a leitura corporal. Isso. Para que nós possamos, então, exato, andar por caminhos de flores e não de pedras. Com certeza. Eu proponho o meu caminho de flores. Bom, a linguagem corporal é uma forma de facilitar o diálogo. Claro que usada de uma maneira profana, ela poderia ser uma forma de exercer o poder sobre o outro. Então temos que cuidar isso. Como todo medicamento ou como todo conhecimento, ele é importante, mas se usado de uma forma profana, vamos usar esse termo, mas de uma forma incorreta, de uma forma excessiva, ele pode se tornar um veneno. A linguagem corporal também é assim. Então, se eu conheço determinados sinais, determinados gestos, eu tenho condições de estar mais presente no diálogo enquanto corpo físico, né? E me fazer entender melhor. Por exemplo, eu estou falando agora, eu estou falando através da boca, que emite o som, né, obviamente. Eu estou falando através das mãos, eu estou falando através dos olhos, eu estou falando através dos trejeitos do meu rosto. Ao mesmo tempo, você está totalmente escutando, atento, né? Assim, sério, compenetrado, me olhando firmemente. Quer dizer, eu posso perceber até onde você entende, até onde você, opa, aqui tem uma dúvida. E aí eu posso ir me explicando. Então, a leitura corporal nos facilita a comunicação, é um veículo de comunicação, basicamente é um veículo de comunicação. E é importante que se diga que a comunicação se dá, fazendo um percentual de comunicação, apenas 7% da comunicação é verbal. Então, se nós pararmos aqui
parecer só a nossa cabeça, sem nenhuma expressão de rosto, e ficar falando assim, monossílaba, monocordiamente, então imagina, a mensagem vai chegar sem sal, sem água e sem sal, como às vezes diz, não aguento essa fala, não é? Muda o canal. Cansativa, começa a dar sono, obviamente, porque imagina você, se eu fico assim parada, olhando para a câmera, eu nem consigo falar assim, né? Então, é sabido que 7% da leitura corporal, da comunicação, se dá através da fala, que é verbal, né? Comunicação verbal. E o restante, que é 93%, apesar de ser surpreendente, isso todos os autores são unânimes em afirmar, 93% da comunicação é não verbal. Esse não verbal inclui um percentual de gestos, 38%, e aí todo o corpo, caminhar, movimentar corpo, braços, mãos, e 55% facial, olhos, né? Sorriso, alegria, tristeza, seriedade. Então, quero dizer que se o telespectador, e aí você começa a perceber que as televisões começam a falar com o comunicador em pé. Por quê? Porque ele dá mais verdade à questão da comunicação. Tá? Olha, interessante isso. Amigos, aprendam a observar as pessoas, como elas, não que elas dizem, mas como elas dizem, e vocês vão sair verdadeiros psicanalistas aí da situação. Meus amigos, vamos para os nossos comerciais e prometo que já voltamos. Estamos de volta, apresentando a terapeuta Karima e falando sobre leitura corporal e linguagem corporal. Bem, Karima, tudo isso que você falou é interessantíssimo e mostra apenas que uma pessoa que conheça, né, ou tenha a capacidade de observar a maneira como os demais se comunicam, pode tirar muito mais informação do que apenas as palavras que aquela pessoa está dizendo. Agora, para repassar bem o conceito, em poucas palavras, me diferencia de novo a leitura corporal da linguagem corporal, que é para ficar bem repisado. Ok. Então, a linguagem corporal é um veículo de comunicação. Certo. Faz parte da comunicação. É como nós nos entendemos, nos percebemos enquanto nos comunicamos. Certo. A leitura corporal é um veículo de relação que propõe o estudo e o entendimento da relação existente entre o corpo físico e o corpo emocional. Ou seja, que emoções não expressadas, onde elas podem refletir no meu corpo físico. Por exemplo, uma emoção não expressada é como água represada. Ela vai explodir em algum momento. Sim. Então, vamos supor, uma coisa bem... Não é exatamente assim, tão estanque, mas vamos supor, se você nunca expressa, engole tudo, o que vai acontecer? Primeiro, a sua garganta, esse ponto de expressão vai sofrer. Se você engole tudo que chega de fora, esse ponto vai sofrer, que é o ponto de emoções, trabalhado pelo diafragma, exatamente. Sim. E aí entra a questão também do estômago. Você estoura de cara o chakra da laringe e o chakra do claro, diafragma. Então, quer dizer, cada partezinha do nosso corpo físico tem uma referência, uma relação com o nosso corpo emocional. Então, se você chega para mim e me diz que está com um problema em determinada parte do corpo, que está sofrendo de gastrite, que tem dores de cabeça frequentes, que tem dores nas pernas, que seus pés estão com calos na parte de baixo, na parte que está em contato, exatamente, na planta, que está em contato com a terra, a partir disso e tocando nesses pontos, eu posso sentir
E claro, tendo as informações da leitura corporal, é que eu posso diagnosticar, digamos assim, bom, então você está estagnando energia e que tipo de emoção você está vivendo que não está expressando e que sentimentos, etc. E aí você vai para a terapia propriamente dita. Então, e aí podemos sugerir coisas. Por exemplo, se você tem um fígado extremadamente carregado de excesso de raiva, por exemplo, que é uma coisa que, bom, é corrente. Todo mundo sabe que a raiva é trabalhada pelo fígado, em qualquer literatura se encontra essa informação. Então, eu posso sugerir para você, bom, nós vamos fazer pedras quentes no seu fígado para estimular a circulação sanguínea nesse fígado. Nós vamos ingerir alimentação que estimule a limpeza do fígado. Nós vamos respirar com consciência. Quer dizer, existe uma série de atitudes terapêuticas para serem tomadas a partir do diagnóstico e o diagnóstico é feito a partir do toque, a partir da consciência, a partir da conversa, da comunicação, da queixa do paciente e também, obviamente, da leitura corporal, que nos dá esse suporte no entendimento da doença física estimulada pela emoção ou sentimento não expressado. E aí nós temos essa região até aqui que é do pensamento, daqui até aqui que é a região da ação e da cintura até os pés a região do movimento. Então nós temos pensamento, ação e dentro do pensamento, obviamente, o que é consciente, o que é inconsciente. Hemisfério direito racional, hemisfério direito emocional, hemisfério esquerdo racional, como se cruzam lado direito racional, lado esquerdo emocional, nosso lado do cuidado, o nosso lado da amorosidade, da afetividade, da ligação com as nossas antepassadas. Então, está representado no nosso lado esquerdo, por exemplo. Meu Deus, se isso for mapeado, vai dar um verdadeiro mapamundi aí nessas alturas, né, amiga? Seguramente. Olha, bem interessante tudo isso que você está dizendo. E agora, vem cá, essas pedras quentes aí que você citou o caso, eu sabia, né, houve uma época que eu gostava muito de uma sauna, né? Então eu sabia que a melhor sauna é aquela que tinha as pedras quentes ali, que não dava nem para tocar, dava até para acender cigarro na pedra de tão quente que era. Mas aquilo, inclusive, quando você jogava um pouco de água, um pouco de eucalipto, né, já processado industrialmente, jogava ali aquele óleo de eucalipto, aquilo fazia uma fumaceira, né, um vapor, né, tremendo. E, naturalmente, ajudava você a transpirar, que é o objetivo da sauna. Mas eu pensava que as pedras quentes era para isso e deu. E há até referências que os índios americanos, os peles vermelhas, de vez em quando se reuniam em umas tendas que eles botavam pedras quentes e jogavam água lá e faziam as saunas dele. Eles de bobo não tinham nada, né? Bom, agora, as pedras quentes para ativar o fígado ou ativar outros órgãos. De onde saiu isso, amiga? Que coisa mais interessante. Pois a referência das pedras quentes tem a mesma referência de qualquer estímulo quente. Por que o estímulo quente? Primeiro, para estimular realmente o aumento da circulação sanguínea. Se eu tenho determinado órgão doente, eu preciso estimular a circulação nesse órgão para que a entrada do sangue limpo, mais oxigenado, proporcione uma abertura das células que estão contraídas e o fluir natural da energia. Né? Porque nós somos físico, mas nós estamos ligados à energia cósmica e à energia terrestre. Né? Então, quer dizer, nós precisamos estimular o fluxo desta energia. Se um determinado órgão do nosso corpo está com energia estagnada, este fluxo de energia que entra pelo chakra base faz a volta e por isso somos todos um círculo de luz. Então, esse fluxo de energia é bloqueado naquele ponto. Ele não acontece livremente. E se ele não acontece livremente, acontece a doença física. O órgão que não é estimulado, que não flui, o carro que não anda enferruja. Sim. Tá? Então, é a lei da oferta e da procura. Se não é estimulado, bueno, está doente, Bom, pode ficar doente. Tudo bem. Olha,
E me diga uma coisa, por exemplo, a terapia utilizando as pedras quentes. Você, dependendo, por exemplo, você usa muitas pedras, poucas pedras, o tamanho das pedras, a qualidade das pedras. Como é que você seleciona pedras para fazer a sua terapia? Bom, primeiro que pode se comprar pedras, porque tem pessoas que vendem as pedras, essa pedra mais rolada, pedra rolada, a pedra de rio, a pedra mais lisinha, que já está que já aprendeu a viver. Já aprendeu a viver, na verdade. Parar as arestas dela. Exatamente. Então, essa pedra mais friccionada, ela está mais disponível para ser aquecida e com ela trabalhada. A pedra pode ser encontrada no rio, qualquer pedra que o terapeuta sinta que realmente pode trabalhar com ela. Aquece essa pedra numa temperatura do corpo, uma temperatura de 37 graus, uma temperatura mais ou menos assim. E vai colocar nos determinados pontos onde ele quer estimular a energia. Estimular o fluir da energia, estimular o fluir da energia sanguínea, que favorece o estímulo da energia telúrica e da energia cósmica. Por quê? Porque se eu respiro, eu oxigeno meu sangue. Se eu estimulo o circular do sangue em determinado órgão ou em determinado local do corpo, eu estou estimulando o fluir da energia cósmica e telúrica naquele órgão também. Através, obviamente, da circulação sanguínea, que é ela que conduz o oxigênio que nós trazemos a cada respiração. A vida em abundância que entra no corpo físico a cada inspiração consciente. Interessante. E me diga uma coisa, você quando coloca, forçando a barra, né? O exemplo, poderia se imaginar que uma pedra quente colocada num determinado lugar, tudo seria como uma acupuntura sem agulhinhas? Claro, é o estímulo. Na verdade, Jaime, eu entendo hoje, depois de tanto ler por aí e estudar e observar e trabalhar e sentir no meu próprio corpo todas essas terapias, que todas elas têm a mesma função: estimular o livre fluir da energia vital no corpo físico. O que ocorre é que, às vezes, uma pessoa está mais disponível para um tipo de terapia e outra para outro. É só essa a diferença. Olha, gente, revelador, vocês não acham? Pois é. Mas eu confesso que ainda não estou satisfeito. Portanto, a minha amiga Karima vai ter a santa paciência, mas eu ainda tenho outras perguntas para fazer, mas só depois dos comerciais. Estamos de volta e estamos entrevistando a terapeuta Karima e falando, entre outros assuntos, sobre a teoria das pedras quentes. Bom, Karima, só para ter uma noção, você, através de seus métodos de diagnóstico, você chega à conclusão que um determinado paciente, vamos chamar assim, precisa de estimulação em alguns órgãos do seu corpo, e você então naturalmente vai partir para a terapia das pedras quentes, né? Tudo bem. Normalmente, em média, lógico, cada caso é um caso, mas em média, para uma pessoa sentir assim a diferença, se sentir bem, já com o problema relativamente sanado e tudo, quantas sessões em média, volto a frisar, são necessárias nesse tipo de terapia? Poderia precisar alguma coisa? Olha, Jaime, é muito complicado dar uma média de sessões, porque cada caso é um caso, né? E também, eu normalmente, o que eu sugiro, ou o que eu faço, e falo da minha prática, sim. É que, como eu amo o Renascimento, entendo que o Renascimento trabalha tudo, né? Eu sugeriria pedras quentes e respiração. Trabalhar a técnica da respiração. Porque, na verdade, por exemplo, numa sessão de renascimento, é possível trabalhar
aquecer um determinado órgão com o uso de uma compressa quente. E a compressa é uma coisa das nossas tetravós, de toda uma vida. Então as pedras quentes funcionam também como compressa, né? É claro que as pedras têm toda a energia da terra, a energia da confiança, etc. e tal, a purificação do rio, essa coisa toda. Mas é muito importante que todo esse aquecimento também leva a, digamos, despertar as memórias celulares. Então, quando você estava dentro da barriga, você estava num espaço de calor, água, suavidade. Então, o que se propõe em qualquer terapia, especialmente que usa o quente, né, ou mesmo o temazcal dos índios, que, né, com as tendas e coloca pedras quentes, a proposta é que retorne a memória celular de cura e de energia, de ciclo fluido de energia, de quando estava no paraíso perdido. Com certeza. Né? Então é despertar aquela memória daquela célula novinha, curada, alimentada, total, né? E fluindo naturalmente. Muito bem. Bom, amiga, agora vamos para um outro tema. Fale-me das danças circulares sagradas. Bom, as danças circulares sagradas também têm milênios de história, né? Mas basicamente hoje ela está sendo recuperada. A dança circular sagrada está sendo recuperada. Foi muito usada pelos gregos, pelos árabes, enfim, né, pelos índios. E ela propõe um movimento na comunidade. Através da dança circular é possível fazer uma leitura, você mesmo fazer, você vai poder olhar para dentro e ver, fazer uma leitura da sua vivência na comunidade, do seu movimento na comunidade, do seu movimento individual no todo e do seu movimento como parte integrante desse todo. Então, através de músicas, obviamente, e de passos, movimentos já propostos, se vai realizar a dança circular. Circular porque é em círculo. Daí vem toda a história das crianças brincar de rodas. Claro, as crianças, como que elas começam realmente um movimento dentro da comunidade, nos festejos? Elas brincam de roda. Né? Sem dúvida. Agora, eu já vi alguns filmes, né, sobre danças circulares. Há danças que são belíssimas e a gente fica ali embevecido olhando aquilo e tudo. Mas de tanto observar aquilo, um dia me surgiu uma pergunta. Houve danças que dava para perceber que os passos eram ensaiados, porque era todo o grupo fazendo exatamente a mesma coisa, uma coreografia que não é possível que saísse da alma da pessoa. O ideal é que essa coreografia das danças circulares sagradas sejam ensaiadas ou tem que fluir da alma em que cada um, lógico, ao sentido, né? Mas cada um dança da maneira que lhe apetecer. Bueno, existem as duas coisas. Primeiro, a proposta é que haja um trabalho conjunto, coletivo, de passos. Então, uma determinada dança, a dança da vida, por exemplo, vou exemplificar. A dança da vida é uma dança em que a proposta dos passos é você refletir, dar 2 passos para a direita, 2 passos para o centro, quer dizer, eu me volto para mim, eu saio 2 passos para trás e observo, e eu, precisando, eu retrocedo, eu dou um passo para a esquerda. Então, 2 passos para a direita, eu me movimento pela vida. 2 passos para dentro do círculo, eu olho para mim, né? É um movimento de introspecção. 2 passos para trás, para fora do círculo, eu saio desse espaço
do todo e observo. E eu dou um passo para a esquerda, eu retrocedo o meu movimento. Esse movimento feito em grupo, de mãos dadas, você pode perceber às vezes que uma pessoa, ou você mesmo, né, que você costuma empurrar o outro, que o outro quando erra incomoda você, que você não gosta que o outro puxe você, que você esquece de dar o passo para trás, que é desconfortável dar 2 passos para trás, ou desculpa, que você esquece de dar um passo para a esquerda. Entendo. Ou seja, a dificuldade que nós temos dentro do movimento da vida de olhar para nós, sair para nos observar, sair do movimento e nos observar, né? E, bom, aqui eu não estive bem, eu posso melhorar. Volto, peraí, como eu vou fazer isso? E começo novamente. Então a dança propõe, na verdade, uma leitura terapêutica de como eu, enquanto ser, me envolvo na coletividade e como eu, enquanto ser, caminho dentro da totalidade do movimento. Então, e isso pode ser diagnosticado apenas olhando a forma como uma pessoa dança, se essa pessoa... Seria uma leitura meio apressada, né? Mas eu diria que dentro de uma boa observada é possível perceber determinadas coisas que depois, dentro de uma fala posterior, se propõe que a pessoa expresse como você, Jaime, por exemplo, nós dançamos aqui e eu, bom, Jaime, me diz como você se sentiu dentro do movimento. Você vai dizer, eu gostei de tudo, eu não gostei, isso me incomodou. Bueno, mas a proposta é que você seja honesto com você mesmo. E quem se propõe uma terapia, obviamente que está disponível a isso. Então o que que acontece? Se eu percebo que você não percebeu determinadas coisas, eu posso questionar. E quando você foi puxado? Quando alguém pisou no seu pé? Porque às vezes as pessoas dizem, eu não errei nada, eu só errei porque o fulano pisou no meu pé. E aí eu digo, bueno, e como você se sentiu? Onde é que isso incomodou? Porque aí vem a emoção. Você pisa no meu pé, imediatamente eu erro o meu passo. E aí eu olho, bom, nesse momento a emoção surgiu. Onde foi? Que emoção você sentiu, Jaime? Eu senti desconfortável. Bom, o que é esse desconfortável? Eu senti raiva. Eu não sei bem o que é. Então respira profundo e sente no seu corpo em que lugar isso, você sente que isso tocou. Me dói aqui. Bueno. Percebe? Eu senti raiva, então... Agora, mais uma perguntinha. Karima, hoje eu estou te... Uma ocasião, eu assisti uma dança dos sacerdotes derviches, né? Em Istambul. Eu achei interessante porque eles usam umas vestimentas que vão do pescoço, né? Os trajes brancos e que só aparecem os pés, né? E aí começa lá uma flautinha a tocar e tudo, e um tambor ali a bater o ritmo e tudo, e eles começam lentamente no início, mas depois eles vão aumentando a rotação e começam a dar voltas sobre eles mesmos. E chega um momento que eles parecem verdadeiros peões humanos, né? E aquilo demora. E o que me chamou a atenção é que termina o negócio e eles estão lá. Eu, se tivesse feito aquilo, eu estaria mais bêbado do que um peru na véspera do Natal, né? Eu caía no chão, porque o labirinto da gente não está acostumado a esses movimentos repetitivos. Eles estão, ou então eles entram no estado alterado de consciência, não sei. Mas a minha pergunta é a seguinte: essa dança dos derviches, que é circular individualmente, eles não saem do lugar e ficam girando, pode ser considerado uma dança circular sagrada? Ou essa é... Não, pode. O movimento é exatamente esse, porque a proposta da dança é estimular a sua energia vital. Se a sua energia vital, ela cruza, é um fio que cruza da terra ao céu, exatamente nesse eixo central do corpo físico, quando você gira com consciência conectado com a energia, com essa sua energia, com esse seu eixo, você gira em torno do eixo, mas o eixo continua. O que faz com que esse movimento dos sacerdotes,
É lindo e é um movimento extremadamente prazeroso. Inclusive, eles estiveram no Foro Espiritual, que eu te comentei no outro programa. E isso é uma proposta de meditação. Na verdade, é uma dança meditativa, que é a proposta da dança circular, que nós possamos estar no movimento todo, mas não deixar que nenhum movimento individual interfira no nosso, mas também não interferir no dos demais. Muito bem, amiga. Amigos, quanta coisa, né? Muito interessante. Vocês acham que acabou? Não, ainda tem mais. Mas, naturalmente, temos que ir para os comerciais. Ah, e aviso. Lápis e papel na mão, porque no próximo bloco, como sempre, eu vou dar o caminho das pedras. Me aguardem. Ok, amigos. Neste último bloco, vamos fazer as perguntas finais para nossa amiga Karima, terapeuta holística, e que voltou da Europa cheia de novidades. Bom, é tanta coisa para mostrar, para falar, que acabamos não mostrando alguns exemplares da vasta bibliografia que a Karima trouxe da Europa. Eu estou imaginando, porque eu realmente tenho uma característica de ser muito imaginativo. Eu estou imaginando a Karima voltando da Europa, desembarcando do avião, passando pela alfândega e carregando uma mala que pesa 3 toneladas. Aí o fiscal da alfândega diz assim, aí tem. E aí manda a Karima abrir a mala e só tem livro. Essa é a imagem que eu faço da Karima, né? Muito bem. Então, vejam, um dos livros que a Karima trouxe só sobre linguagem do corpo. Observem, a linguagem do corpo, né? Depois temos outro livro também, tudo em espanhol, a linguagem das lágrimas, né? Esse deve ser bonito. Se bem que esse linguagem das lágrimas eu estou até espantado com a grossura do livro, porque linguagem das lágrimas a gente já sabe, a pessoa está chorando de alegria, de raiva, ou de medo, ou de dor, né? Não tem muito o que chorar, né? Bom, então, linguagem das lágrimas. Outro, a interpretação dos gestos. Então, vejam que tem bastante coisa, né? E uma pessoa que queira se dedicar a aprender isso, olha, pela literatura existente, tem muito para estudar. Discursos do Corpo. Eu achei interessantíssimo o título deste livro, Discursos do Corpo. Está aqui. Este aqui diz assim, traduzido, meu transtorno e eu mesmo. Como expressamos com o corpo nossas frustrações profundas. Interessante. E bom, para quem quer alguma coisa em português, aí tem, a Karima trouxe um livro dela em português aqui, se bem que é uma tradução, porque pelos autores o livro é origem americana. Decifrar Pessoas. Esse está em português. Inclusive, esse livro eu tenho. É um bom livro, dá para, lendo, adquirir uma série de truques para a gente poder observar e tirar conclusões sobre as pessoas. Bom, Karima, puxa, olha, se você depois tiver um problema na coluna, eu já vou te pedindo desculpas desde já, tá? Porque você trouxe um peso aqui. E garanto que você não trouxe nem a 10ª parte da sua biblioteca, né? Com certeza, eu já suspeitava. Ok. Bom, Karima, vamos fazer um resumo. Você pratica há muitos anos, que eu sei, renascimento. Você, aproveitando conhecimentos da área profana, eu gosto de usar esse termo, você trouxe também para dentro
da terapêutica holística, leitura corporal e linguagem corporal. Muito bem. Você também está utilizando no seu trabalho a massagem metamórfica. Ok. Como se fosse pouco, você usa também a técnica das pedras quentes. E não contente com tudo isso, ainda por cima, está praticando as danças circulares sagradas. Bom, o que falta, Karima? Qual é o próximo passo? Botar tudo em funcionamento. Tudo em funcionamento. Puxa vida, olha, eu vou contar um segredo para os meus amigos telespectadores. É mais fácil falar pelo telefone com o Bush, o George Bush, do que conseguir falar pelo telefone com a Karima. Aí, depois de muita insistência, aí ficou lá no celular dela, na memória do celular, e ela me dá o retorno. E aí, queria falar comigo? Eu digo, meu Deus, por fim, já estava até acendendo vela para o santo para falar contigo. Eu, poxa, que figura difícil. Sabe o que é que ela me respondeu? Eu trabalho. Olha, eu fiquei estatelado de surpresa. Eu pensava que essa moça não fazia mais nada na vida, a não ser viajar para adquirir cursos. Mas eu reconheço, com tanta coisa que você trouxe, você tem que botar em prática. E eu sei, Karima, brincadeiras à parte, que o teu consultório é bastante movimentado. Tanto que com quanto tempo eu tenho que marcar uma entrevista para eu fazer a massagem metamórfica com você? 2 anos está bom ou tem que ser um pouco mais tem que ter um pouco mais de paciência? Que, Nossa Senhora, olha, é difícil, mas tentem, vale a pena. E deixem recado, ela sempre dá retorno. Bom, amiga, me corrige se eu estou errado numa conclusão. De tudo isso que você faz, e que com certeza ainda vai fazer mais daqui para frente, o teu xodó ainda é o Renascimento, né? Eu sabia. Eu utilizei a linguagem corporal. Quando ela fala em renascimento, o olho brilha, né? O sorriso vai de orelha a orelha, né? Ela faz gestos que parecem que estão levando a gente para o paraíso. É um troço formidável. As outras coisas ela fala também entusiasmada, porque entusiasmo é uma das características básicas que eu aprendi a reconhecer na Karima. Mas renascimento é o forte. Então, meus amigos, eu acho que nós temos aqui uma terapeuta de mão cheia. E eu aprendi a admirar a Karima quando eu soube que ela era uma professora universitária. Para os que não sabem, ela era professora da Faculdade de Direito da UFSC, e que ela, por amor, por vocação às terapias alternativas, ela largou a segurança de um emprego estável, relativamente bem remunerado, para se dedicar à aventura, que é um tremendo ponto de interrogação, e tentar sobreviver nesse mercado tão competitivo como é o mercado das terapias alternativas, em que, lastimavelmente, e eu digo isso com todo o coração, a gente vê muita gente aí fazendo um cursinho de fim de semana e pronto, no dia seguinte já bota anúncio no jornal porque é um terapeuta. Então, meus amigos, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte: uma pessoa que se lança com essa coragem, esse denodo, que se lança com essa garra, que investe, porque não pensem que uma viagem à Europa seja barata, ela já fez algumas, que investe pesadamente para aprender técnicas que ela vai utilizar depois para ajudar pessoas, olha, o instinto me diz para confiar no
na técnica, na capacidade profissional desta jovem senhora. Karima, você estava comentando comigo que você tem um curso de leitura corporal e de linguagem corporal prontinho. Sim, conte-me, eu quero ser seu aluno. Quando vai ser dado esse curso? Então, existe um curso que é mais curto e específico de linguagem corporal. Sim. Né, que é para facilitar a comunicação. Uhum. E existe um outro curso que é Renascimento com ênfase na leitura corporal. Que aí nós vamos trabalhar técnicas de renascimento, né? E fazer a ênfase na leitura corporal, especialmente utilizando já os próprios alunos e nós mesmos. E a linguagem corporal, então, é um trabalho mais curto, de um final de semana, onde a gente pode ver e contatar com determinados... enfim, todos esses livros e um pouco mais, as informações que eles nos trazem, né? E mesmo fazer a leitura das pessoas que estão na sala, quer dizer, como você chegou, como você estava, como você se sente agora mais entregue, mais relaxado, mais presente e tudo mais. Muito bem. Então, meus amigos, já sei que vocês estão ardendo de curiosidade, né? Cadê o caminho das pedras que eu sempre dou? Ok, vamos lá. Hoje eu estou magnânimo. Por favor, a técnica aí, coloque como encontrar essa personalidade aqui que está disposta a nos ensinar os macetes, os pulos de gato. Então, o que mais a gente quer da vida? Mais nada, está tudo pronto. Karima, estamos chegando ao final do nosso programa. E te digo, com pena, porque, puxa vida, você é um poço de conhecimentos e eu gostaria de explorar um pouco mais esse teu conhecimento. Então, o que eu posso te prometer é o seguinte, amiga, e eu não estou falando só por mim, eu tenho certeza que também estou falando pelos telespectadores. Aguarde, porque eu ainda não estou satisfeito. E você ainda volta aqui para o meu programa, muito em breve, para continuar contando as suas novidades. E se eu a conheço bem, quando ela voltar aqui, não vai demorar muito, eu prometo, ela já vai dizer que já esteve em outro lugar, trazendo umas 4, 5 coisas diferentes para ela agregar ao seu arsenal de terapias. Karima, mais uma vez, muito obrigado. Foi um prazer ter você aqui. E, amigos telespectadores, o meu abraço cordial, desejando uma ótima semana. E não se esqueçam, semana que vem, neste mesmo canal, neste mesmo dia, nesta mesma hora.